gente, tá começando mais um episódio do podcast Bora Rampar, um projeto da Chianca para falar sobre tecnologia, gestão, empreendedorismo, criatividade e muito mais. Eu sou Lila Azevedo, diretora de experiência do cliente e host do Bora Rampar. Tô aqui com ela, Daniele Chianca, que é o quê? Diretora de operações aqui na Chianca Softwares, e hoje a gente tá com uma convidada super especial, Juliana Padilha. Vou deixar ela se apresentar. Vocês não perdem esse episódio, vai ficar incrível, viu? Vai, tem muita coisa pra gente falar, Dani. Primeiro, obrigada pelo convite, né? A gente vai falar um pouco hoje. Eu sou nutricionista, meu nome é Juliana Padilha, eu sou nutricionista clínica, mestre e doutora em nutrição clínica, também sou professora e proprietária da Nutri, que é uma empresa de nutrição que a ideia era que a gente tivesse todas as especialidades da nutrição dentro de um ambiente só, que o paciente ligasse, dissesse a necessidade dele e a gente pudesse atendê-lo, né? Porque, não sei, as pessoas ainda não têm um conhecimento que nutrição tem especialidade, né? Tem um nicho específico. Nenhum nutricionista ele vai atender da gestante ao idoso, passando pelo atleta e passando pelas condições clínicas. Então, a ideia da clínica é essa. Então, a clínica é a Nutri e já existe há 4 anos e meio. E é isso. E eu estou super grata pelo convite de hoje, que a gente vai falar sobre nutrição para performance profissional, né? Por que a gente trouxe esse tema? Vocês sabem que a gente busca trazer temas aí bem diversos e que tem a ver com a nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal. Então a gente não poderia fazer essa temporada sem falar da importância da nutrição, né? Todos os humanos, seres humanos, precisam ser bem nutridos, né? E para isso uma profissional bem capacitado para falar pra gente, para nos dar dicas, para abrir aí a nossa mente sobre esse tema. Pode se avaliar um pouquinho, né, Dani? Também vamos colocar o nosso na reta também, né, que é importante. E uma coisa que eu sempre falo, que temas como educação financeira, nutrição, educação esportiva também, saúde mental, isso deveria ser retratado na escola, desde criança. E a gente não fala sobre isso, né? Fala sobre diversos temas que a gente nem leva pra vida, e temas tão importantes quanto esse, a gente demora muito a tomar o conhecimento. E eu trago isso pra minha vida, né? Eu demorei muito pra aprender a entender o meu corpo, a entender que alimentos funcionam para mim, que tipo de distribuição alimentar eu tenho que fazer ao longo do meu dia. Então isso ao longo do tempo que eu aprendi, depois de véia, aquele negócio, depois de véia, apanhando, eu aprendi. Vivi a mesma coisa que você. A minha adolescência também foi muito assim. Eu fui uma adolescente com excesso de peso e isso mexeu muito com a minha autoestima, né? Eu ficava realmente retraída. Minha mãe me cobrava muito isso, que eu acho que isso também acaba trazendo outros problemas, trazendo outras consequências, mas isso só vai acontecer, Dani, essa virada de chave, ela só vai acontecer quando a gente percebe que aquilo ali não está fazendo mal pra gente, porque até então tá fazendo mal pra aquela pessoa que tá te criticando e tal. Mas aquilo ali, quando tá fazendo mal pra gente, a gente percebe, a gente sente, aí a gente toma as decisões, né? Interessante, quando eu coloquei a clínica, eu contratei uma empresa que fez uma pesquisa para ver o interesse das pessoas em ir ao nutricionista. E mais de 80% das pessoas têm interesse de ir ao nutricionista. Gente, todos nós comemos, né? E tudo começa na alimentação. Tudo começa na alimentação. Quando a gente vai falar de nutrição e performance, realmente a gente pode se sabotar. E com alimentação, a gente pode se sabotar. Mas com alimentação, a gente também pode subir um degrau a mais. Isso aí, não tenha dúvida. A nutrição tem essa capacidade. E aí, a gente demora muito essa percepção do quanto a alimentação interfere na nossa vida. A gente vai levando... Quando eu era criança, eu era muito de comer muitos doces e não tinha dimensão do quanto isso afetava a minha vida e tudo mais. Sempre tive sobrepeso e era chamada de gordinha. E aquilo mexe com o seu psicológico, sua autoestima. E ao longo dos anos eu fui tomar ciência e tomar conhecimento do que era bom pra mim depois de muito tempo e que eu poderia ter tido uma educação desde a infância, né, e ter uma alimentação melhor. E aí eu acho que isso acontece em muitos lares, com muitas pessoas, conheço várias pessoas que também passaram pelo mesmo processo de mudança como eu, né. E aí eu queria que você, já trazendo uma pergunta,
Como as pessoas, elas podem se antecipar e tomar conhecimento sobre a importância da nutrição, que caminho elas devem seguir para que elas consigam melhorar essa performance profissional, pessoal, diante da relação com a alimentação? Chega a ser até delicada a pergunta, sabe por quê? Porque hoje a gente tem uma ferramenta que ela é a favor e contra, que é isso aqui. Isso. Perfeito. Né? Então, assim, isso daqui fez com que as pessoas criassem um objetivo que muitas vezes não é para ela, não se aplica para ela. E ter um profissional que faça você enxergar o que é bom para você. Gente, Juliana falou do celular, tá? Das redes sociais e tudo mais. Porque quem tá só ouvindo, né, não viu. Ah, é verdade. Não viu ela pegando no celular. É verdade. Que são as redes sociais, Sim. né? Essa informação imediata. Sim, é uma obesidade de comunicação, né? De informação. Chega muito rápido. E aí as pessoas criam uma referência que muitas vezes não pertence a ela. Né? Não pertence a ela. Dani, tu quer ver um exemplo muito simples? Os pacientes chegam no consultório e dizem assim, doutora, eu quero perder 3 quilos. E eu vou perder em quanto tempo? Primeiro, por que 3 quilos? Perfeito. Uhum. Porque, por exemplo, se eu pegar um halterofilista, colocar ele numa balança e calcular apenas o IMC dele, que eu como professora, condeno ao diagnóstico apenas pelo IMC. IMC é aquela continha que a gente faz, que todo mundo já ouviu falar, peso dividido pela altura ao quadrado. Vai dar obesidade mórbida, mas ele é um halterofilista. Mas por que deu obesidade mórbida? Porque é muito peso em pouco metro quadrado. Uhum. Mas aquele peso dele é um peso magro, não é um peso gordo, é um peso de massa muscular. Então, assim, as pessoas pensam que peso, ele é uma referência na nutrição. Não é exatamente o peso, é a sua composição corporal. Muitas vezes você, quando muda a sua vida para ir para um nutricionista e praticar atividade física, às vezes não vai ter mudança no seu peso. E isso, muitas vezes, mas inúmeras vezes, a paciente chega no consultório, ai, Juliana, eu vim não sei por quê, porque eu tenho certeza que eu não perdi peso. E aí eu sempre digo, minha meta com você não é perder peso, é melhorar a sua composição corporal. E como consequência, isso melhora o desempenho, isso Melhora tudo. corpo, isso melhora a autoestima, é uma consequência, né? Tudo começa na sensação da gente de bem-estar. Uhum. Né? Quando você está bem com você, numa sensação de bem-estar, você inclusive começa a tomar novas decisões mais saudáveis na sua vida. É isso. Né? E não vai ser sua mãe, sua esposa, seu marido que vai decidir por você. Né? Porque a mulher quer levar o marido para perder peso, né? A filha quer levar a mãe para perder peso. Na verdade, é aquela pessoa que tem que começar a assumir. E a nutrição hoje, gente, ela não é sofrida, tanto que a gente procura até evitar o termo dieta. Né? Hoje eu teria uma parceria que falou, doutora, eu vou fazer regime. Eu digo, regime? Regime, a pessoa tá assim, né? Eu vou fazer regime, mas assim, tirando um pouco a brincadeira, regime e dieta são palavras que a gente até evita usar, porque ela carrega um peso, sabe? Ela carrega um estigma de uma coisa difícil que você vai sofrer. E a primeira coisa a primeira coisa que eu pergunto pro meu paciente no retorno é, doeu? Sofreu? Não, não é isso. E uma das coisas, licença, só para complementar o que você tá falando, hoje eu tava conversando com o Dani e é muito difícil pra mim fazer dieta. Eu posso não comer chocolate, que é uma mentira, né? Eu como bastante. Mas eu também como, viu, Lila? Muito bom, né? Tem chocolatinho ali, ele é essencial até pra melhorar a minha autoestima do dia, esse doce. Fazer humor. Humor, exatamente. Mas aí a partir do... Vamos lá, eu não como beterraba. Que aí isso é verdade, eu não como mesmo. A partir do momento que entra na eu digo que beterraba tem gosto de milho. Eu não sei por que ela não gosta de beterraba. E eu não sei de onde tu tirou que beterraba tem gosto de milho. Pra mim tem o mesmo gosto. Lila, eu tô olhando pra você. Amor, eu também nunca comi beterraba achando que tava comendo milho. Minha gente, alguém aí, também bota não. nos comentários, porque eu tenho certeza que beterraba tem gosto de milho. Não, mas você tá comendo milho e achando que é beterraba. Mulher, deixa eu gente, comer beterraba, por favor, alunos, no TCC, beterraba tem gosto de milho? Sim. Essa é uma sugestão. Não tem. Então, a partir do momento que coloca algo que é muito restritivo na minha dieta, Lila, você está proibida, durante esse período você não pode comer beterraba,
eu saio daquele ambiente Isso é muito perigoso. buscando uma beterraba para comer. Porque na minha mente, a partir do momento que travou, Que que proibiu. proibiu, aí é que me dá vontade de ingerir aquele alimento. Isso é muito perigoso, mas eu vou falar em 2 situações sobre isso que você está dizendo. Quando a gente conduz um plano alimentar, a gente tem que fazer ele muito próximo ao que o paciente já faz. Eu não estou dizendo aí que eu tenho que aceitar os erros alimentares do meu paciente, mas eles também não vão ser mudados todos de uma vez só. Perfeito. Então esse é um risco, é um plano alimentar vai ser um fracasso, porque o paciente é muita coisa, certo? Mas tem um outro lado também, viu, Lila? Eu vou falar como nutricionista clínica, porque eu atendo pacientes doentes. Então, por exemplo, numa condição renal, num paciente renal, ele não vai poder comer a quantidade de proteína que ele comeu antes. Mas aí não é uma questão do que a gente estava falando antes, de ser um insucesso na dieta, porque a condição clínica dele não permite. E se ele continuar fazendo, é um paciente que vai complicar e é um paciente que pode chegar a uma hemodiálise lá na frente. Então, entenda, são 2 situações diferentes. Eu ter um paciente que precisa perder peso, que quer melhorar a autoestima e tal, quer melhorar a performance, né? Que a gente tem que voltar ao nosso foco da performance. Quer melhorar a performance, não adianta eu fazer um plano alimentar mirabolante, porque ele não vai seguir. Assim como eu já tive paciente que disse assim, Juliana, eu não consegui fazer o plano alimentar que eu tinha antes com a minha nutricionista anterior, porque ela prescrevia muito suplemento, barra de proteína era muito caro. Realmente. Tudo que eu quero com o meu paciente é que ele explore ao máximo o que ele tem em casa de comida. Isso. Que ele desembale cada vez menos, que ele explore o que tem em casa. É óbvio que muitas vezes uma suplementação ela vai fazer diferença, certo? Mas assim, esse paciente tem que ser visto clinicamente também, entendeu? Então, em algumas condições, realmente, ou ele muda, ou ele complica. Trazendo Entendeu? aí sobre essa questão da mudança, né? Eu gosto sempre de falar sobre disciplina, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Nem sempre a gente vai estar... Se a gente for por prazer, eu vou querer comer brigadeiro, bolo, doce, coxinha, todos os dias. É bom demais também. Refrigerante, é maravilhoso. Açúcar, gordura, sal, McDonald's é muito gostoso. é uma delícia. É muito gostoso. Exato. Então, mas aí a gente por isso que eu acho que a minha percepção de mudança, né? Vamos voltar para o meu case aqui. Com muita maturidade. Depois que eu amadureci e percebi que eu não era para ser aquela escolha infantil de estar comendo doce, estar comendo o que eu queria e estava muito acessível, eu cansei de trocar meu almoço por doce por muitos anos. E eu consumia açúcar loucamente, eu era viciada em açúcar. Até que eu tive um momento de virada. E aí, complementando isso que você falou, que tem que partir de dentro para fora a mudança. O querer fazer uma dieta, o querer mudar os hábitos alimentares. Ninguém vai decidir por você. Ninguém vai decidir por você. Mãe sempre falava, você tem que se cuidar, já entrava aqui, saia aqui. Aquilo não me afetava, não me Minha mãe no influenciava. mesmo modelo. Exato. E aí, quando eu me pesei, vi 80 quilos na balança, eu me assustei. E aquilo ali foi meu ponto de virada. Eu não quero isso pra mim. Foi a sua virada de chave. Foi. E aí eu comecei a correr atrás, a fazer exercício. E as pessoas olham, perguntam se eu fiz bariátrica, perguntam se eu fiz algumas intervenções, eu não fiz nada. E faz 3 anos que eu mudo meu corpo, né? Não foi uma mudança também do dia pra noite. Não. Foram anos. Isso é outro ponto, viu? Isso, que as pessoas querem Isso é uma construção. um resultado muito rápido. Então, eu perdi 18 quilos em 3, 4 anos. Então, não foi uma coisa assim, né? Hoje eu tenho 62, já pesava 80. E não é a questão também do peso, né? Que eu já tive com 67 e eu tava mais fina do que eu tô agora. Enfim, tem muito essa questão do que é bom pra você e da sua mudança. Então, levando a essa questão da dor. Doeu muito pra mim tirar o açúcar no começo. Eu parecia que eu tava passando por uma abstinência, uma loucura, sabe? Doeu muito. Então, o que é que eu fiz? Eu fazia alguns paralelos. Então, eu comecei... A primeira coisa que eu comecei a fazer era não tomar café com açúcar, não botar açúcar no café. Eu tomo muito café, né, ao longo do dia, e eu era sempre com açúcar. Aí eu tirei o açúcar e colocava um chocolate meio amargo. Aí ia amenizando, né? E aí, ao longo do tempo, hoje eu tomo café Você puro, criou sem uma estratégia. nada. Exato. Você mesma criou uma estratégia de reaprender. Isso. De reaprender, Agora, de descobrir o sabor. Sem se sabotar. E uma coisa muito
natural, assim, eu também não me forcei aquela coisa de ser restritiva ao máximo, porque isso não funcionava pra mim. Então foi gradual, a minha mudança foi gradual. Então eu vejo pessoas dizendo assim, Dani, eu printei, teve uma amiga minha que falou comigo essa semana, printei tua foto de biquíni porque tu é inspiração pra mim. Quando eu tiver meu bebê, eu quero voltar a ter foco e tua foto vai ser minha inspiração. Eu disse, menina, não acredito não. Só que as pessoas querem as coisas muito rápidas. E Dani, que legal, que hoje você tira a foto de biquíni. Né? E era algo que eu e você jamais fez as imaginava. pazes, você fez as pazes com o seu corpo. Aí você falou num ponto fundamental. Tempo. Mais uma vez a gente vai falar de rede social, né? Ao tempo inteiro a gente vê as pessoas colocando o antes e o depois. Isso. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cada pessoa tem o seu time. Cada pessoa tem o seu tempo. E não é assim, da noite para o dia, que a gente conquista os nossos objetivos. Tudo que vem rápido, você perde rápido também. A alimentação é um hábito que ele tem que ser implantado. Ele não é jogado, ele tem que ser implantado. Isso. E vai vir aos poucos. Paciente que diz, eu não consigo comer pão integral. Não consigo comer pão integral. Não adianta eu chegar para ele e dizer para ele que ele vai comer pão integral de manhã e à noite. Eu vou ter que ir aos poucos com ele. Não vai ser da noite para o dia que eu vou dizer para ele, troque o arroz branco pelo arroz integral. Uma paciente que não come legumes, eu vou colocar no plano alimentar dele. Faça uma salada antes. Olha que coisa mais linda. Uma beterrabazinha para essa aqui. Uma beterraba com sabor de milho. Com sabor de milho. Que não existe, então logo não. Olha, indústrias, pensem nisso. Beterraba com sabor de milho. E não, eu não vou conseguir fazer com que ele faça um prato coloridíssimo, lindíssimo, no dia seguinte. É uma construção. Estratégia. Vamos começar a fazer um arroz de brócolis. No outro dia você faz um arroz de cenoura. Bem, ele está começando a criar um paladar. Certo? E essas mudanças, elas vão se refletindo em muitas situações do corpo da gente. Como, por exemplo... A gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né? Nos bastidores antes. As doenças emocionais. Sim. Né? As doenças emocionais que nunca estiveram tão evidentes como vieram agora depois da pandemia. Né? Que isso tudo se aflorou. Inclusive nos jovens, nos super jovens. Sim. Né? Então, a condição mental, você começar a perceber uma melhora na sua concentração, né? A gente vive um risco muito grande hoje em dia de medicações para melhorar a concentração, né? E isso não pode ser feito de forma indiscriminada e a gente não pode se fazer. Automedicar. Isso é indicado clinicamente. Sim. É indicado clinicamente. Mas existem muitos nutrientes hoje que melhoram. Então, às vezes, Dani, como você tem uma má alimentação e você ajusta, na verdade estava faltando tal e tal nutriente que ele terminou um ciclo metabólico que estava pela metade. E você não conseguia terminar, porque aquele nutriente fazia parte do ciclo. Então, se não tem, ele não fecha. Ele não fecha. Né? Isso é muito, por exemplo, criança... quando é pequena, né, e fica inapetente. Sem vontade de comer, leva pro pediatra. Eu não sou nutricionista materna e infantil, viu, gente? Eu só tô colocando como exemplo. E leva e diz assim, doutora, faça um polivitamínico, aí a pediatra faz um complexo B e a criança volta a comer. O que aconteceu ali? Tinha uma deficiência daquelas vitaminas, não fechava o metabolismo. Corrigiu. Vamos colocar isso tudo pra gente. Né? Nós adultos que precisamos trabalhar com a nossa concentração, com a nossa rapidez de pensamento, né? Com a nossa disposição. Ju, e o quanto a alimentação afeta isso? 100%. O quanto o consumo do açúcar, diminui a minha concentração? A má alimentação afeta negativamente e a boa alimentação ela vai te trazer mais benefícios. Uma má alimentação, ela vai te trazer deficiências de principalmente micronutrientes. E essas deficiências de micronutrientes impedem esses neurotransmissores, a formação de neurotransmissores, a formação de hormônios que dão a sensação de bem-estar e faz você dormir bem. Entendeu? E outro ponto também, essa má alimentação, ela vai
gera muito estresse oxidativo, que é envelhecimento celular. E o estresse oxidativo, ele convida inúmeras condições clínicas, inclusive o câncer. Inclusive o câncer, entendeu? Então, o estrago é grande, né? O não cuidar, o estrago é grande. Ah, sim, o estrago é grande. Ao mesmo ponto que você fazendo uma alimentação completa, né? Esse termo, uma alimentação balanceada, é isso mesmo. É isso mesmo. É você poder ter todos os nutrientes plenos para até um álcoolzinho ajustar de vez em isso. quando, né? Dani, não força barra, Dani. Mulher. Não força barra. A gente vai conversar sobre isso. Sabe por quê? Os pacientes perguntam assim, doutora, e qual bebida é melhor? Olha. Oi? Qual bebida é melhor? Todas elas têm álcool. A diferença é o teor alcoólico delas. Eita, né? A gente tá lascado com a cachaça. Olha, e é o teor alcoólico. Mas qual é a diferença aí da cachaça para uma cerveja, por exemplo? Já vi vantagem. Qual é a... Eu fiz essa fisionomia de vantagem, que fica bem registrado, certo? Que hora nenhuma eu fiz essa fisionomia. A grande diferença da cachaça pra cerveja é que a cerveja, a gente mora numa cidade quentinha, né? O Brasil, perto da linha do Equador, a gente, né? A gente tem uma incidência, né, de uma incidência solar muito maior, então a gente não tem estações do ano, aqui de João Pessoa, a gente não tem estações do ano bem definidas, então a gente, o ano inteiro, calor e calor. A gente tem calor. O ano inteiro a gente tem calor. E aí, uma cervejinha, o teor alcoólico da cerveja é menor do que o da cachaça. Podia ter um copo pequenininho aqui para representar a cachaça, né? Era a cerveja e a cachaça. A cerveja e a cachaça. Essa aqui eu tomo com volume. Essa aqui eu tomo em menor quantidade, certo? Depende da pessoa. Pera, Dani, deixa eu molhar o bico. E aqui eu tenho um teor alcoólico menor. Aqui eu tenho um teor alcoólico maior. Mas como isso aqui é gelado, eu tomo de golão. Sabe? Eu tomo de golão e a velocidade que eu vou preencher o meu copo é maior do que a velocidade que eu vou preencher a da cachaça. Entendeu? Então, no final do dia, tu que bebeu a cachaça e Dani que bebeu a cerveja, vocês beberam álcool em quantidade, muitas vezes até equivalente. Mas tu sabe qual outro problema que tem aí? Quem é que bebe com dadinho de ricota, palitinho de cenoura? Ninguém? Difícil. Aí você vai juntar a cervejinha e a cachaça com o quê? Petisco. Uma batata frita, um filezinho enrolado no bacon. Eita, que delícia. Ó a dica da Nutri. Entendeu? Dica de petisco. Ou seja, ela não vem só. A coisa ruim daqui não vem só. Então, para todo paciente que me pergunta qual é a melhor cerveja, ele nunca terá de mim a resposta de tome uma cerveja, ou tome um gin, ele nunca terá. Ele terá o quê? O seu bom senso. Você está aqui para quê? Qual foi o seu objetivo? Porque eu não pego meu paciente e coloco ele plantado na minha frente. Ele buscou aquilo ali porque ele está precisando por alguma condição clínica. Sim. E na hora que ele está ali, ele está assumindo uma responsabilidade para a saúde dele mesmo. Então, ninguém vai dizer isso para ele. Aí você já pode assim, e o vinho tinto? Porque o vinho é rico em flavonoides, que é um potente antioxidante, consegue no suco de uva integral. Ou seja, para tudo vai ter uma resposta, você está entendendo? Então, assim, jamais a gente vai falar que um álcool vai se encaixar num plano alimentar. Então, se você for calcular o valor calórico disso. E outra coisa, uma caloria que não serve para nada. Sim. A gente, quando ingere carboidrato, proteína e gordura, eles têm um caminho. O álcool, um caminho para um metabolismo de utilização daquele nutriente. O álcool, ele não é um nutriente. Então, a caloria dele vai ser convertida em gordura. Tão lascada, Dani. Já era. A Nutri tá aí pra isso, viu, Lila? Ju, e aí, eu acho que complementando, ainda mais essa questão de bebida alcoólica, eu adoro uma caipirinha, uma cachaça, né? Só que
existe também uma falsa alegria, né? Você tá sim. no momento que você tá ingerindo ali aquele álcool, você sente que seu corpo você fica mais feliz. Eu não acho nem que é falsa, não. É verdadeiro. Eu nem Ninguém acho faz nem que é amigo falsa. bebendo leite, né? Ai, Dani, essa foi boa, sim. Então, mas em questão nutricional, de alimento mesmo, né? Você, é a mesma coisa de um fast food. Você come ali, você consegue se saciar, você se sente mais feliz que está comendo aquele alimento saboroso, mas na verdade no dia seguinte Arrasada. arrasado, de ressaca, com a dor de cabeça Com arrasada, sensação de sabotagem. inchaço. E aí afeta completamente, e não só bebida alcoólica, mas o fast food, excesso de gordura. Tu sabe que minhas pacientes não gostam de consulta na segunda-feira? Estão arrasadas, né? Do final de semana. Não gostam de consulta na segunda-feira. Depois da pizza. Mas é isso. A sensação de felicidade é lógico. Ninguém vai comer um brigadeiro. Morre de chorar, Não vai, triste, né? feliz. Não vai. Vai comer um brigadeiro na felicidade do universo todo. Mas aquela mesma felicidade em um brigadeiro é igual a de 10 brigadeiros. Entendeu? Minha avó dizia uma palavra que eu adoro essa palavra. E eu acho até uma palavra bonita. Parcimônia. Parcimônia. Calma. Devagar. Sabe? Eu acho que o que está faltando no universo da gente é isso, essa calma, é esse devagar, saborear. As pessoas comem muito rápido, as pessoas não estão com tempo para fazer saborear a comida. Tem Isso uma é muito verdade. Às vezes a gente vai se alimentando, quando conclui, você não sabe nem o que você comeu, de verdade. Você E o só cérebro foi não mastigando, acompanha. engolindo e... O cérebro não acompanha. Quer ver um exemplo disso? Você vai no shopping, no cinema. Você vai pro cinema assistir um filme que você ama de paixão. Assistir Top Gun, que eu amei, né? Eu passei os meses contando para assistir Top Gun. Vai assistir Top Gun. Com seu namorado, com seu marido, né? Com as amigas. Aí compra aquela bacia de pipoca. E em casa, você não vai comer aquela bacia de pipoca. Você vai comprar lá. Sim. Você saiu de casa para ir assistir o filme, não para comer pipoca. Aí o que acontece? O teu cérebro, ele só vai dar atenção a uma coisa. Ou ao filme, ou à pipoca. Só que você saiu de casa para assistir o filme. Então você vai dar atenção ao filme. Você vai comer a bacia toda de pipoca. Não vai ficar com a sensação de satisfeita. Não vai ficar porque o teu cérebro não acompanhou o que você comeu. E quando sair do cinema ainda vai lanchar. É isso, é verdade. Mas leve isso para outras situações na sua vida. É a mesma coisa. Você para sentar para comer, Trazer a atenção para a alimentação, comer né, pra o com momento. calma. Sentir o sabor do alimento. Acabou a história de dizer que uma nutrição saudável é uma nutrição sem gosto. Isso não existe mais. Hoje é muito A mais gastronomia veio para rebolar em cima disso. Verdade. Sabe? Então, isso não existe mais. Então, a gente tem hoje uma infinidade de opções, inclusive para pedir, porque eu não faço em casa. Isso não é problema para ninguém mais hoje em dia. Para ninguém mais hoje em dia. Então, eu acho que chegar no seu colo, chegar na sua mesa, chegar na sua casa, não é mais um problema. E tem aquilo como um momento seu, né? Aprecie o alimento. Eu gosto muito de comer em frente pra TV. E aí eu tô me policiando muito pra comer na mesa, né? Literalmente. Minhas amigas, elas costumam dizer que eu não faço jejum intermitente, eu faço jejum interminável. É triste. Então, assim, dentro desse podcast aqui, elas vão assistir e aqui eu não tô burlando a verdade, não. Minha alimentação é péssima. Eu não tenho hora pra me alimentar, né? E aí, alguns alimentos eu não gosto também de comer, eu evito comer, enfim. Adoro besteira. Né? Mas evito, porque eu sei as condições do meu corpo, eu sei os meus objetivos, eu sei o quanto isso Até afeta a besteira, minha a gente tem que entender o que é besteira. Entendeu? Sim. Até a besteira. Até a besteira a gente exatamente tem que entender. E para isso a importância de um profissional para lhe ajudar, né? Você falou aí que na sua pesquisa 80% das pessoas tem interesse Ir ao nutricionista. em um nutricionista. Olha, isso é fantástico. Mas quantas vão? Isso é fantástico. E aí a resposta foram múltiplas nesse sentido, né? Primeiro, eu não tenho acesso, no posto de saúde perto da minha casa não tem, né? Não gostei da nutricionista do plano, não sei o quê. Eu tive uma experiência frustrante com alguém que já foi antes, então assim. Mas assim, isso
a gente acha alternativas, É entendeu? isso, porque a internet ela tá aí para isso, mas você não vai conseguir organizar o seu plano alimentar, entender o que é que você precisa ingerir de nutrientes, de Não, carboidratos, sozinho não. de proteína sozinho, não vai conseguir. Você Sozinho, precisa de um profissional para lhe ajudar. Isso para melhorar sono. Então assim, meu sono também é péssimo. Tô aqui para jogar na mesa porque ela não vão dorme. assistir. E deixa eu te E eu tô dizer, lascada. eu vou te dar umas dicas hoje de sono. Adoro. Pra Quem vai dormir adorar quem tá melhor. assistindo também. Mas dormir melhor é renovação. No outro dia, tua concentração é outra, tua performance é outra, teu rendimento é outro, tua atividade física é outra. A gente precisa dormir, gente. As pessoas não estão mais dormindo. Primeiro, o cérebro fica ativado o tempo inteiro, porque você vai deitar com o celular na mão. Só a luz do celular na sua vista, ali, muito próxima, só isso faz uma atividade cerebral imensa. Entendeu? E naquele momento, era para o momento que você estar apagando, desconectando, entendeu? Mas existem muitas alternativas para isso. Existem, hoje a nutrição, ela é muito comprovada nesse sentido, né? Existem muitos alimentos que melhoram a produção de serotonina. Serotonina é aquele hormônio do bem-estar, aquela sensação de bem-estar, certo? Plena. E para a mulher ainda é maravilhoso, porque a serotonina é bom para o intestino, a serotonina é bom para a pele, tem uma infinidade de outras. E quais alimentos são ricos nesse? Então, nesse hormônio? aí, antes da serotonina, eu preciso de uma matéria-prima para produzir ela, que é um aminoácido chamado triptofano. O triptofano eu acho onde? Na banana, na aveia, no chocolate. Só, Lila, que não precisa, Dani, ser o chocolate com açúcar, porque não é o chocolate, é o cacau. Perfeito. Entendeu? Então, e tem muitos chás hoje em dia também maravilhosos, que também ativam muito isso. Então, existem muitos alimentos ricos em triptofano, existem inclusive suplementos alimentares de triptofano. Então, eu estou te dando a matéria-prima para você produzir serotonina. E a serotonina, ela vai dar origem à melatonina, que é o outro momento também de bem-estar, que as pessoas estão usando muito hoje. A melatonina, ela hoje foi, o status dela é de suplemento alimentar. E hoje, nutricionista também já pode prescrever melatonina. Faço uso através da nutricionista. A nutricionista já pode prescrever. Existe uma dose recomendada, que a gente também não pode se exceder a isso, mas, antes disso, tem uma série de alimentos que você pode tentar fazer, entendeu? Você pode tentar fazer, porque isso é uma cascata. Sim. Né? Então, na hora que você faz uma alimentação super saudável, rica e direcionada para aquela sua queixa, Sim. você consegue ir corrigindo, fazendo essa cascata. E a gente está falando de sono, ter um sono pleno. No outro dia, você é outra pessoa. Eu tenho algumas estratégias que me ajudam muito a ter uma melhoria na Uma minha qualidade saúde de sono. e também o foco na alimentação, assim, também. Ah. Então, fazer o exercício pela manhã me faz muito bem, né? Eu consigo ter um dia mais esperto. Ter sempre um lanche, alguma coisa saudável na minha bolsa, porque isso na hora da fome... Não te sabota. Não me sabota. Não te sabota. Tipo, eu tenho aqui tem padaria ao lado da empresa, todo mundo tem a perdição por perto, né? Então aplicativo e aí eu busco trazer sempre ter alguma opção, né? Aqui na empresa sempre tem banana, vitamina, Alcimar sempre também faz. Alcimar querido, Então acho que você tem que todo mundo consegue ter salvadores de dieta, salvadores da boa alimentação, né? Tem coisas que funcionam para muitas pessoas. Então eu bolei essas estratégias, né? Isso de tomar muita água. Alcimar enche minha garrafa de 3 litros todos os dias. De novo, Alcimar querido. Alcimar é maravilhoso. Ele é a curadoria da saúde aqui. E ele cuida de todo mundo. E ele chega pra mim, um exemplo assim, dona Leila, você não tomou água hoje. Eu vou tomar aqui que eu vou estar esperando pra tomar outra. Ele é maravilhoso. Então, se tomar água, equilibrar isso do alimento, né? Diminuir essa questão do açúcar. Tem algumas estratégias que nos ajudam Dani, a tem paciente não que pecar só tanto. tirando o açúcar já tem diferença de composição corporal absurda. É verdade. E sabe outra coisa que a gente também não falou aqui? Enxaqueca. Dor de cabeça, enxaqueca. A enxaqueca ela tem uma relação imensa com a alimentação. Do que você come. Do que você come. Então, o próprio chocolate, ele é um dos... Café.
Ai, Tem mas uma se eu não aqui tomar que café... é erradíssima. Sabe o que ela faz? Almoço já tá todo temperado, pega o sal e tome. Mas não, porque ela tirou o sal da mesa pra evitarem tá botando Mas vocês sal. fizeram uma boa... Saleiro não precisa estar à mesa. A comida já tá Tem que temperada. esconder. É. Aí Saleiro tome não sal, precisa tome estar sal. à mesa. Não precisa. Então tem hábitos que O são café. errados É. e estão tão intrínsecos que a gente não tem dimensão das consequências disso. O próprio café, que tem muita gente assim, se eu não tomar café, eu tenho dor de cabeça. Mas o excesso dele também pode dar em algumas pessoas que têm uma predisposição à enxaqueca. Então, tem que se avaliar. Aham. Tem que entender qual é a tua alimentação. A história do glúten. O glúten por ser pró-inflamatório. Depende de qual é a tua história. Qual é a sua relação com o glúten? O nutricionista que vai fazer isso. Entendeu? Para todo paciente precisa tirar? Não. E outra coisa, se vende muito na internet e nas redes sociais que a dieta sem glúten sempre vai te emagrecer. Né? Não necessariamente. Inclusive, as substituições das farinhas às vezes são até mais calóricas. Aham. Mas existem algumas indicações de retirada deles sim. Né? Alguns pacientes que estão mais inflamados e que você precisa realmente tirar o glúten. Mas isso é pontual. Gente, nutrição, ela é individual, ela é a pessoa. Né? Você tem a sua genética, que é diferente da de Dani, que é diferente da minha. Então, o que pode ser encaixado para você, pode não ser para você nem para mim. Né? Já existe, inclusive hoje, a nutrição chamada nutrigenética, que é uma das minhas habilitações. A nutrigenética é você fazer a dieta em cima do seu mapeamento genético. Seu mapeamento genético é único. Só você tem ele. E o que ele traz para mim são informações. Dani metaboliza bem proteína, Dani não metaboliza bem gordura. Então, ele vai me trazer informações em que Dani passou a vida dela inteira fazendo uma dieta que não era para ela. Isso é detectado através de exames? Exame feito a partir de amostra da mucosa da boca, pelo suave, às vezes até saliva ou pelo sangue. Manda para o laboratório e faz o mapeamento. Quem quiser fazer, viu, Juliana, faz. Deixa o arroba da tua empresa. Super deixado já. NutrirJP. 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 Vai ficar na descrição também, né? Por favor, por gentileza. Mas olha como a gente evoluiu. Né? Que a gente hoje está trabalhando Lila, a gente hoje está trabalhando Dani. Então, você poder direcionar, eu só tenho um exemplo claro. Eu tenho uma paciente no consultório que passou, ela fez esse concurso da polícia. Nunca correu na vida. E precisava ganhar um desempenho físico por conta da prova. Aí ela foi para mim, estava com excesso de peso, perdeu bastante peso, mudou composição corporal, porque ela não fazia atividade física e de repente ela começou, atividade física, musculação, contratou uma pessoa para auxiliar ela na corrida e tal, e fez o mapeamento genético dela. E já tinha vindo de vários insucessos de condutas nutricionais, vários insucessos. E veio para mim numa época que ele estava fazendo a dieta low carb. Aí, pasmem, ela chegou, fez o mapeamento genético dela e no resultado do mapeamento genético dela veio o quê? Ela não tem um bom metabolismo para proteína. Nunca ia funcionar. Entendeu? Nunca ia funcionar. E é algo muito difícil de ser detectado, né? Só prova Através do mapeamento que genético. cada pessoa vai ter... único, né? E aí, muito importante você falar sobre isso, porque, por exemplo, eu não conhecia. E eu acho super importante essa personalização de um plano alimentar, de você entender o que você precisa ingerir mesmo. Lila, e no caso dela, como a dieta ainda foi mais assertiva, porque eu estava com o mapeamento genético dela na minha mão, foi mais assertiva. O resultado é bem mais rápido. Nossa Senhora, ela deslanchou, entendeu? Porque é muito assertivo. E ela queria, porque também não adianta. Por isso a importância do autoconhecimento para a performance, né? Então a gente falou isso de performance profissional. Então, como Juliana falou, é individualizado. Cada um tem que se perceber, né? Fazer um acompanhamento com um profissional para que ele consiga detectar. Qual é a necessidade dele? Isso, para que os resultados aconteçam. Ju, a gente está chegando ao final aqui da nossa gravação. Tem um... E aí eu queria que você desse assim, a dica de ouro, assim, o que você acha que hábitos, que atividades as pessoas podem começar
para conseguirem ter uma condução aí para uma alimentação mais saudável, para que consiga ter uma melhor performance associada à nutrição. Vamos lá, eu acho que são pequenas condutas que a gente pode começar a criar como objetivos. Primeiro, vá fazer alguma atividade física, vá se mexer. O corpo da gente precisa, é uma máquina, precisa de movimento. Segundo, água. Aprenda a beber água, administre sua água durante o dia. Eu esqueci de beber água agora de manhã, vou beber tudo à tarde. Não, a água é distribuída durante o dia, certo? Terceiro, tente colocar, se você não come fruta nenhuma, tente colocar 2 durante o dia. Quando você conseguir 2, vá para 3 até você chegar em 4. Frutas. Evite suco. O suco, ele está trazendo um açúcar da fruta livre e ele tirou toda a fibra dali. O que eu queria da fruta era a fibra e você tirou dela. Então evite suco. O sono. Cuide do seu sono. Tente evitar ao máximo na sua vida a fritura. Porque eu frito no óleo de coco. Não interessa onde você frita, você está fazendo imersão em gordura do mesmo jeito. São pequenas escolhas que elas não precisam vir todas de uma vez. Você vai estabelecendo isso como metas. Às vezes o paciente chega no consultório, doutora, eu não consegui fazer. Mas olha, melhorei a água. Ponto. Sim. Você atingiu Você celebra as pequenas vitórias. Você atingiu um objetivo. Você começou a beber água. Cuide do seu intestino. Muitas doenças começam no intestino. E estudou muito a relação hoje do cérebro com o intestino, intestino-cérebro. Eixo intestino-cérebro. Isso já está... Esse plug já está ligado há muitos anos, né? Então, cuide do seu intestino. Preste atenção no seu cocô. As pessoas não falam, mas tem que falar, né? Isso diz muito da sua saúde. Então, cuidar do intestino, tentar aumentar o consumo de frutas, diminuir o consumo de carne vermelha, beber água, controlar o álcool, né? Melhorar suas escolhas que vão acompanhar o álcool, né? E fazer atividade física. Perfeito. E também, aí vale ressaltar, a gente falou no início, mas muito cuidado com as redes sociais. A mudança, Muito ela cuidado. não vem do dia pra noite. Não. A gente está muito acostumado a abrir um aplicativo e ver a mudança em um estalar de dedos. E, na verdade, isso é uma construção através de várias escolhas do dia a dia. Lila, eu tive uma professora que dizia, de médico, nutricionista e doido, todo mundo é um pouco. Porque todo mundo tem, todo vizinho tem uma receita, todo vizinho tem uma fórmula milagrosa, né? Então, ter esse cuidado. Lembre-se, você é único. Você é único. Então, o seu plano alimentar é seu. O que deu certo pro seu vizinho pode não dar certo para você. Aliás, pode ser um desastre para você. Né? E trazer a consciência da sua autodisciplina, né? Que só vai depender dos seus hábitos, do que você construir. A nutricionista não vai mudar seu corpo. O médico não vai mudar a sua saúde. É você. Então, ter essa autorresponsabilidade sobre os resultados do teu corpo, da tua performance, depende dos seus hábitos. Então, a importância da gente trabalhar isso, né? Mente sã, corpo sã, buscar as melhorias, começar hoje com um hábito diferente, positivo para a saúde, porque isso vai trazer a longo prazo resultados aí positivos. Então, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Eu adorei. Eu também adorei. Aprendi muito. Queremos mais falar sobre saúde e compartilhem aí, mostrem para as pessoas que querem começar, né? Dar um passo para a mudança de hábitos saudáveis, alimentação saudável, a importância da nutrição. Muito obrigada e bora rampar, hein? Bora rampar! Bora.